Para abrirem quase no fim da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. E vamos ler aqui o versículo 14, página 1336. Queremos meditar, uma vez mais, na vinda ao mundo do Salvador. E página 1336, é mesmo quase no fim. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14, diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Isto é claramente o que é o Natal. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Por isso, quando nós estivermos a celebrar esta ocasião do ano, em família, ou com os amigos, ou colegas, temos sempre uma oportunidade para perguntar, afinal, o que é o Natal? Diz aqui, o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Esta é a verdadeira essência do Natal. Qual é o significado da palavra Natal? Os irmãos, se forem a um dicionário, a palavra Natal vem do latim, em família, ou com e significa, o latim que é natalis, e significa nascimento, é relativo ao país onde se nasce, ou ao local onde se nasce. O meu país natal é Portugal. E o país natal dos irmãos que aqui estão é o Brasil. É o país natal, é onde nascemos. Para o crente Natal, em termos bíblicos, espirituais, é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. E o que nós vamos ver esta tarde é o Natal, o nascimento de Jesus, a razão da sua vinda, aqui na primeira carta de João, capítulo 4. Ou seja, se os irmãos tiverem às vezes querem ter algo para transmitir. 1 de João, capítulo 4. Nestes versículos que vamos ver, têm todo o significado do Natal. É o que nós queremos fazer esta tarde aí, no trecho que começa no versículo 7 até ao 14. Qual é o tema central? O tema central aqui neste trecho, 1 de João, capítulo 4, 7 a 14, é o amor de Deus. O amor de Deus. E o versículo 9, acho que muitos sabem de cor. Quem é que sabe de cor? 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Este é um versículo muito conhecido na palavra de Deus. Há um outro que diz, que é o 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Temos aqui neste versículo a revelação de uma das maiores características de Deus. Deus é amor. Isto é muito importante. Deus é amor. E diz o próprio versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus. A pessoa que não ama, que não tem amor, não pode conhecer profundamente a pessoa de Deus. Porque Deus é amor, é a expressão máxima, perfeita, total do amor. E o que nós vamos ver a seguir, que João vai aqui escrever a partir do versículo 8, onde ele diz: Deus é amor. Ele começa por dizer o que é Deus, na sua essência. E agora ele vai dizer, olha, vamos ver, não basta dizer que é amor. Vamos ver as provas
que Deus nos deu de que Ele é amor. É o que Ele vai fazer no resto deste versículo. E vai-nos mostrar e dizer que a maior prova do amor de Deus, qual foi? Foi o versículo 9. Ele antes disse, Deus é amor. Olha, nisto se manifestou o amor de Deus. Qual é a maior prova do amor de Deus? Deus enviou o seu Filho unigênito ao amor para que por ele vivamos. Quando nós vemos, se pensarmos lá naquele dia em que Jesus nasceu, em Belém, é a maior prova do amor de Deus. Quem lá estivesse, ou se nós hoje imaginarmos e olharmos para aquele momento, podemos dizer, é o amor de Deus. Porque é o que a Bíblia diz. No que é que se mostrou o amor de Deus? Ele enviou o seu Filho. O que Deus tinha de mais. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, o Filho, foi enviado, foi oferecido ao mundo. É a maior prova do amor de Deus. Deus não foi egoísta, dizer, eu estou bem, sou Deus eterno, não preciso de nada nem de ninguém. Não. O Filho foi enviado pelo Pai. Diz aqui, claramente, a palavra de Deus, como iremos ver. Portanto, nós temos aqui neste trecho da palavra de Deus a história do nascimento de Jesus, a história da encarnação. É esta. O Pai enviou o Pai, em primeiro lugar. Segundo, enviou o seu Filho. Terceiro, para Salvador do mundo. Isto é o Natal. Natal não é mais nem é menos do que isto. Vamos prosseguir aqui na meditação deste trecho da palavra de Deus, a partir do versículo 9 em diante, e pensar no seguinte: se nós quisermos contar uma criança, porque as crianças, temos algumas aqui na nossa igreja, temos crianças, e as crianças ouvem falar no Natal, né? E às vezes esquecemos que as crianças estão a aprender. E elas ouvem falar no Natal. O que é que nós, como adultos, como pais, o que é que nós vamos ensinar a uma criança o que é o Natal? A uma criança que está a aprender e vê esta altura do ano tão bonita, tantas luzes, é provavelmente a altura mais bonita do ano. Se nós quisermos contar a uma criança o que é o Natal, numa única, sem sermos muito complicados, não é? Numa única declaração, quisermos dizer a uma criança que não tem um entendimento tão apurado como um adulto, dizer-lhe o que é o Natal. Ou explicar a um amigo, ou a alguém, um nosso colega, um vizinho, um familiar, porque é que nós celebramos o Natal. Então nós podemos pegar aqui no versículo 14 e diz: vimos, testificamos, o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Este é o Natal. Olha, o Natal é que o Pai, Deus, enviou o Filho dele, que é Jesus, para ser o Salvador do mundo. Portanto, a encarnação é a chegada ao nosso mundo do Filho de Deus, que se fez carne, como nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos agora ver algumas declarações importantes sobre o motivo, a razão da vinda ao mundo de Jesus Cristo. E estas lições que vamos ver são simples, falam do motivo único da encarnação de Jesus, os motivos reais desta declaração que nós temos aqui. O Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E vamos ver aqui três passagens que nos explicam muito simplesmente o que é o Natal. A primeira delas, vamos começar pelo princípio. Mateus capítulo 1, versículo 18 até 21. Mateus capítulo 1 tem um relato muito simples e clássico do nascimento de Jesus. Olha o que é que diz. Podemos ler isto a uma criança. É simples, há pessoas que não compreendem o Natal. Uma criança percebe, diz,
Ora, o nascimento de Jesus Cristo veio assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 18. Versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É uma explicação tão clara e tão simples. Fala do nascimento de Jesus, diz que Maria iria dar à luz um filho, ele iria pôr o nome de Jesus. Porquê? Porque é que lhe pôs o nome de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vejam aqui o verbo, esta palavra, salvará. Natal tem a ver com uma necessidade de salvação. Salvar. Salvar a mim, salvar a ti, salvar o mundo inteiro. Então vejam que o escritor aqui é Mateus e ele segue a mesma verdade de João. Jesus nasceu no nosso mundo para nos salvar da culpa, da condenação, dos nossos pecados perante Deus. Esta é a primeira declaração. Salvar. Ele veio para salvar. Agora vamos para outro texto que nos fala do nascimento de Jesus, que é Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Também é um texto clássico que nos relata como todas as coisas foram acontecendo. Versículo 10 e 11. E diz, são os anjos a anunciar aos pastores que Jesus já tinha nascido. E versículo 10 e 11 diz, e o anjo lhes disse, não temais, pois aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, olha, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Natal é a chegada ao mundo do vimos em Mateus, vais-lhe pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Agora aqui, aquilo foi o anjo a falar com José, agora a falar com os pastores. Nasceu na cidade de Davi hoje o Salvador. Natal é o nascimento do nosso mundo do Salvador. É o nascimento do nosso mundo do Salvador. Estas são as novas de grande alegria. Então, o tema de Natal é que nasceu um menino enviado por Deus, é Deus que se fez carne, veio a nós o Salvador do mundo. Também em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 30, também é uma passagem que todos nós conhecemos. Lucas 2, versículo, é a terceira. A primeira foi com o anjo a falar a José, agora a falar aos pastores, agora Lucas 2, 25. O que é que temos aqui no versículo 30? Este é o texto em que Simeão, que esperava que se cumprisse a promessa da vinda do Messias, ele estava no templo e ele vai ter a bênção de ter nos seus próprios braços o bebé Jesus. E lá no versículo 30 nós lemos assim, Lucas 2,30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Vejam, Simeão aguardava a vinda do Messias. Por revelação do Espírito Santo, ele estava no templo quando os pais de Jesus, com o bebé que tinha 8 dias, foram para lhe fazer a circuncisão. E Simeão viu o bebé, Jesus, pegou nos seus braços e disse, olha, Senhor, ele já era velho, de idade, já me podes levar. Os meus olhos já viram a tua salvação. Mas ele estava a ver um bebé.
Mas o que é que ele estava a ver? Estava a ver a obra que esse bebê ia fazer. Os meus olhos viram, não, era o Salvador. A salvação de Deus estava ali nos braços de Simeão. Este homem que era, como diz aqui a Escritura, podem ler, diz que era justo e temente a Deus. Estão a ver uma vez mais? Salvação, o Salvador. Isto é o Natal. Aquele idoso, Simeão, estava a ver simultaneamente o Salvador e, pelos olhos da fé, viu aquilo que ele ia fazer. Jesus é a salvação. De tal forma que Jesus disse, aquele versículo que muitos de nós também sabemos de cor, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Salvador. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Pensem, o nosso Salvador foi um bebê, como qualquer um de nós, quando nasceu no nosso mundo. Então, a razão verdadeira do Natal é esta salvação de Deus, que foi enviada ao mundo na forma de uma pessoa. A salvação de Deus não é apenas um plano, mas Deus fez um plano, não fez? E Deus fez um plano. Mas Ele concretizou esse plano. Esse plano exigia a chegada ao nosso mundo de uma pessoa. E essa pessoa foi Deus Filho. Como lemos de início, o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. A salvação do mundo é a pessoa de Jesus Cristo. E é isto que nós celebramos na época que se chama Natal. Se não celebrarmos isto, se não for isto, olha, o Natal não tem nenhum significado. É apenas mais um jantar que fazemos, jantar porque alguém faz anos, fazemos jantar porque uma coisa qualquer, mais um jantar de Natal. Não. Natal é esta verdade bíblica que nós encontramos na palavra de Deus. Única. O Pai enviou a salvação na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Se nós nos pudéssemos salvar a nós mesmos, se houvesse alguma coisa em mim, alguma coisa em ti, que Deus pudesse olhar e dizer: olha, isso que já fizeste, já chega. Não tinha sido necessário enviar o Salvador, nem a salvação através do seu Filho. De facto, não há nada em nós, nada que nós pudéssemos fazer ou ser que nos pudesse dar a salvação, por causa do nosso pecado. O nosso pecado, a nossa transgressão às leis de Deus, resultam implicitamente na condenação eterna. E por isso o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Mas esta história divina da encarnação, de Deus se fazer carne, tem mais lições ainda profundas e únicas que nós vamos ver. E estão aqui em 1 João capítulo 4. Vamos ver muito brevemente. Já vimos e vamos pensar um bocadinho mais no amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. O apóstolo João, que escreveu este livro, vai basear aqui a dádiva do Salvador no amor de Deus. É por isso que ele pode dizer sem qualquer dúvida que Deus é amor e Deus provou esse amor. Ele mostrou claramente esse amor, como diz o versículo 9, nisto se manifestou, foi manifestado, foi visto, pode ser comprovado no nosso mundo esse amor de Deus, porque ele enviou o seu Filho unigênito. No versículo 16, nós lemos: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Olha, pensa nisto. O amor que Deus tem por ti. Nós conhecemos, não é algo
desconhecido por nós conhecemos e queremos. Dizer, temos de dizer, não tenho qualquer dúvida, vejam, diz o versículo 16, no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus tem amor por cada um de nós. Deus tem amor por ti. Deus tem amor pela humanidade. E a vinda, a encarnação de Cristo é a história real e concreta deste amor que Deus nos tem. Porque é que Jesus veio ao mundo? Por causa do amor que Deus nos tem. Por isso nunca houve, nem nunca vai haver maior dádiva, maior oferta do que esta de Deus dar o seu próprio Filho. Esta é a verdadeira razão de nós celebrarmos a encarnação. Porque é que Jesus veio? Por causa do amor que Deus me tem. Estou eu a falar para mim. E tu podes e deves dizer, Natal é a expressão maior do amor que Deus tem por mim. Porque aqui está a dizer, nós conhecemos e queremos no amor que Deus nos tem. Um amor perfeito que nunca vai acabar. Este amor de Deus nunca vai acabar por ti. Nada te pode separar do amor de Deus. Então, Natal é a expressão do amor de Deus. Deus enviou o seu Filho, esta é outra lição, para ter um relacionamento connosco. O que é que acontece quando duas pessoas se amam? Há um relacionamento, não é? Nós vamos amar alguém que não conhecemos? Vamos amar alguém com quem não temos algum relacionamento? Acho que não. Portanto, amor implica relacionamento. E isto é muito importante. Vejam aí o versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Relacionamento. O que é que significa que Deus me amou? Que Deus te amou? Porque Deus te conhece. Deus sabe que tu existes. Sabe que existe uma pessoa neste mundo que se chama pelo nome de cada um de nós. Sabe quando nós nascemos e sabe quando Ele nos vai tirar daqui. Então, este conhecimento de Deus, Ele tem amor por mim, tem amor por ti. Há um relacionamento de Deus. Deus centra o seu amor em mim e em ti. Portanto, o amor implica um relacionamento. E quando nós dizemos, nós devemos amar a Deus. É um relacionamento que temos também com Ele. Olha, mas nós amamos a Deus unicamente porque Ele nos amou primeiro. Ele amou-me primeiro. E diz aí o versículo 16, eu conheci que Deus me ama, eu acredito nesse amor de Deus por mim e eu também o amo. Amor de Deus implica relacionamento pessoal. Veja o versículo 19. Nós, está a falar de quem? Nós o amamos, falar de Deus, porque Ele nos amou. Nós e Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Relacionamento. Voltando para o versículo 10, diz assim, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, olha uma vez mais, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Já vamos ver melhor o que é isto. A palavra de Deus aqui é clara, dizer que quem iniciou este processo de amor foi Deus. Quem iniciou o plano da salvação foi Deus, foi o seu amor, por causa das nossas transgressões. Nós estávamos perdidos, separados de Deus para sempre, mas Ele veio. Ele procurou-nos por causa do seu amor. Deus deu início a esse processo de salvação, de redenção, de reconciliação. Deus deu o primeiro passo para nós termos um relacionamento com Ele. E esse primeiro passo Ele mostrou claramente quando enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Agora vamos ver 3 afirmações
sobre Deus ter enviado o seu Filho. E cada uma delas vai dizer o porquê. E são os versículos 9, 10 e 14. Jesus é o Filho unigênito de Deus, quer dizer, é o único, não há outro igual. E vamos ver a primeira afirmação da razão de Deus ter enviado o seu Filho. Está no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Jesus veio para nós podermos ter vida. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós não teríamos qualquer hipótese de viver eternamente com Deus. Então esta é a maravilhosa revelação bíblica. Jesus veio para que por meio dele nós pudéssemos ter vida eterna. Versículo 9. Deus enviou o seu Filho para que por ele vivamos. Ninguém vai ter vida eterna a não ser por causa da pessoa de Jesus Cristo. A segunda afirmação está no versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esta é uma palavra cara, não é? Propiciação, nós não usamos isto a falar uns com os outros, no dia a dia. O que é que quer dizer propiciação? Propiciação tem a ver com, imaginem alguém que está muito chateado connosco, está mesmo irado, cheio de ira para connosco. E como é que vamos resolver isso? E alguém diz assim, vou arranjar um presente, né? E vou ter com essa pessoa e este presente serve para tentar ali apaziguar as coisas. E nós não fazemos isso. Às vezes o marido está chateado com a mulher, ou ao contrário, leva ali um presentezinho, e tal. E aquilo serve assim para acalmar as coisas, ou o filho que sabe que a mãe está chateada, ou o pai, então a propiciação é uma oferta que se dá para acalmar a ira da outra pessoa. Ora, está bem claro aqui que Deus odeia o pecado e Ele mostra a sua ira para com o pecador. É necessário então apaziguar essa ira de Deus por meio de uma oferta. Qual foi a oferta? Foi o próprio Filho. Vindo ao mundo de Jesus, que foi à cruz, essa obra de Jesus é a oferta, é o sacrifício que foi feito, é a oferta para acalmar a ira de Deus. E quando alguém crê em Jesus Cristo, então a ira de Deus, por causa dessa pessoa que crê, a ira de Deus deixa de estar sobre essa pessoa, porque ela se tornou um filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Antes disso, estamos mortos em ofensas e pecados, debaixo da ira, debaixo do juízo de Deus. Mas Jesus veio. Vejam aí o versículo. Deus enviou o seu Filho para propiciação, para oferta pelos nossos pecados. Então, Natal é isto também. A vinda ao mundo do Filho de Deus como oferta pelos nossos pecados para acalmar a ira de Deus. 1 João, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou, Jesus veio ao mundo, olha, vejam aí, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, Natal é a vinda ao mundo de Jesus, que veio, vejam, para tirar os nossos pecados. Todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós fizemos e iremos fazer até ao fim dos nossos dias. Jesus veio e na cruz ele tira os nossos pecados. E quando alguém crê, Jesus tira os pecados na cruz. Quando alguém crê, então os seus pecados são perdoados. É necessário a pessoa crer. Ele é o Salvador do mundo, mas é o Salvador daquele que crê, que confia nesta obra de Jesus.
Então, o Natal é a vinda de Jesus, que veio para tirar os nossos pecados. Esta é a propiciação que Jesus fez. E a terceira declaração está aí no versículo 14, que diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Natal é a vinda do Salvador do mundo inteiro, porque nós somos pecadores e precisamos deste Salvador. Se ainda não te arrependeste do teu pecado, ainda não estás fora da ira de Deus. Mas quando crês e entregas o teu coração ao Salvador do mundo, o teu pecado é tirado, a ira de Deus não mais está sobre ti, por causa do Salvador que Deus enviou há 2000 anos. Em conclusão, irmãos, nenhum de nós teria a capacidade de resolver o problema da sua culpa perante Deus, a culpa do nosso pecado. E por isso o Pai enviou o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos todos este versículo que está aqui atrás, que é João 3,16, que aponta claramente para aquilo que é o Natal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esta é a verdadeira razão do Natal. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se cada um de nós quer celebrar verdadeiramente o Natal, apenas crendo que esta é a verdade única da vinda ao mundo do Salvador, apenas porque já o recebemos e cremos na sua obra na cruz, nós podemos, de facto, celebrar com alegria, com júbilo, com verdade, esta época em que celebramos a vinda ao mundo do Salvador. E concluo, repetindo uma vez mais esse versículo 14, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Amém.